A paz do Senhor, meus prezados irmãos, que me ouvem através desse canal. Gostaria de compartilhar aqui uma breve palavra da parte do Senhor. Se encontra na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 11 em diante. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Fala disto, exorta e repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. Essa palavra o Senhor colocou no meu coração há umas 3 semanas atrás, e ela nos mostra sobre a esperança, a bem-aventurada esperança. O apóstolo Paulo começa no versículo 11, porque a graça de Deus se há manifestado. Aqui tem essa palavra porque. E a palavra porque, na língua portuguesa, ela é uma conjunção. Quer dizer, liga dois pensamentos. E o que esse porquê está ligando? Essa conjunção que ela, o seu objetivo é reunir ou relacionar duas orações ou mais em um mesmo enunciado. Porque o porquê do porquê. Essa é uma frase que existe na língua portuguesa. O porquê do porquê. No versículo 1 desse mesmo capítulo, Paulo traz uma série de exortações aos idosos, às mulheres, aos jovens, aos empregados, que na minha tradução está com servos, mas seria como empregados. Então, uma série de instruções de vida, de atitudes. Por exemplo, ele começa no versículo 1 dizendo: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quer dizer, ao ensinamento são, ao ensinamento sadio. Que os velhos, ou seja, idosos, sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. E também exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. E o Paulo ainda fala para o próprio Tito: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Aos empregados, aqui na minha tradução está servos, que se sujeitem ao seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, quer dizer, isso não usando de engano, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então nós vemos aqui que esse porquê do versículo 11, ele liga os ensinamentos de Paulo para uma boa conduta, para uma conduta exemplar perante a sociedade, perante aqueles que nos veem. Esse porquê está ligando esses dois pensamentos.
Primeiramente, o ensinamento da conduta, da postura, do exemplo, do testemunho para todas as faixas etárias. E depois, como já disse no versículo 11, esse porquê aqui, que é uma conjunção coordenativa, que ela está ligando esse primeiro pensamento dos ensinamentos ao segundo, ele diz porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Então não é meramente ser um religioso, não é apenas ser um religioso por si ou por sua própria força você fazer tudo que está aqui no capítulo 2, do versículo 1 até o 10. Não é fazer isso aí mecanicamente, religiosamente. Paulo diz aqui, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Quem é a graça de Deus que se manifestou? Jesus Cristo. Então é por isto, através dessa graça, é que nós fazemos todas essas coisas que está do versículo 1 ao 10. Não por nós mesmos. Não para parecermos bons, fazemos como algo mecânico ou religioso, para simplesmente ser uma boa pessoa e se gabar disso aí. O que Paulo quer dizer aqui, a Tito, nessa carta, que a graça de Deus que foi manifestada, trazendo salvação a todos os homens, isto é, Jesus Cristo, esta graça, ele diz no versículo 12, ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, quer dizer, concupiscências são desejos desenfreados, desejos fora dos padrões morais, contrários à vontade de Deus. Paulo diz aqui, renunciando a estas concupiscências e desejos mundanos, vivamos esse presente século sóbria, justa e piamente. Quer dizer, de uma forma sóbria, quer dizer, não de uma forma como se estivesse bêbado, como se estivesse embriagado, não, sóbria, justa, com justiça, piamente, e piamente vem de pio, quer dizer, santo, vivamos nesse século, nesse presente século, sóbria, justa e piamente. Então, meus irmãos, nós podemos ver aqui no versículo 12 que esta graça que nos ensina, ela é uma graça que vem de Deus, e essa graça, ela é educadora. Ela ensina. A graça, ela ensina. Tudo isso que está no versículos 1 ao 10, a postura, o exemplo, a atitude, quem que nos ensina isso aí? Quem que nos dá dentro do nosso espírito, age dentro do nosso espírito, é a graça de Deus. Porque ela manifestou através de Jesus Cristo. E nós recebemos e nós aceitamos. Então, quer dizer, esta graça aqui, ela ensina e ela educa. Ensinando-nos que renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos esse presente século sóbria, justa e piamente. E fazendo o quê? Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Quem que nós estamos aguardando? Jesus Cristo. É por isso que fazemos todas essas coisas que está aqui do versículo 1 ao 10, porque estamos aguardando, nós temos uma esperança, essa graça se manifestou em nossas vidas, ela age em nossas vidas e nos impulsiona a fazer a vontade de Deus, que está nos versículos 1 ao 10, os ensinamentos para idosos, ensinamento para mulheres, ensinamento para homens, ensinamento para jovens, adolescentes, e por que não até crianças. As crianças entendem, então as crianças devem ser ensinadas, as crianças devem ser orientadas com todos esses ensinamentos que estão aqui, que eu já citei no início. E tudo isso, conforme eu já disse, porque a graça de Deus que se manifestou, ela nos ensina. Ensina que renunciando, o que é renunciar? É não atender aquilo que muitas vezes
a nossa carne quer, os nossos desejos querem, os nossos pensamentos muitas vezes querem, renunciando. O salmista, no Salmo 66, 18, ele diz: se eu atender a iniquidade no meu coração, eu não serei bem sucedido. Ele quer dizer ali nesse versículo, nessa passagem do Salmo, nesse verso 18 do Salmo 66. Então, meus irmãos, estejamos nessa esperança. Estejamos nessa esperança em dias tão difíceis que estamos vivendo, nesse momento tão caótico que vive a nossa nação e o mundo também, com essa doença que está aí deixando muitas pessoas em pânico, muitas pessoas totalmente alarmadas. Sim, devemos fazer a nossa parte com tudo que está sendo orientado na higienização, nos cuidados que temos com os nossos parentes, familiares, muitas vezes como está sendo aconselhado, deixando até aquele convívio social, mas por um momento, isto tudo vai passar, esse é só um momento, e devemos, nesse momento, estarmos vivendo a santa palavra de Deus. E ela nos diz que, aguardando a bem-aventurada esperança, que é o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 14 diz aqui: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Então vemos aqui, meus prezados, que a graça educadora, porque no versículo 12 nós vemos aqui, já falamos, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos esse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança. Nós temos uma bem-aventurada esperança aqui. Qual é? O aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesses tempos difíceis, nesses tempos trabalhosos, nesses tempos caóticos que estamos vivendo, vamos aguardar essa bem-aventurada esperança. E de que forma? Sóbria, justa e piamente. Se é sóbria, justa e piamente, o que devemos fazer? Viver, praticar, através dessa graça que nos foi dada, e também compartilhar com outras pessoas. Compartilhar com muitas pessoas nesse momento estão desesperadas. Compartilhar a palavra de Deus, compartilhar, porque a Bíblia Sagrada, quando nós abrimos essa Bíblia, Deus fala conosco. Deus fala conosco. Se Ele fala conosco, transmitamos esses ensinamentos, transmitamos esses conselhos. Principalmente nesse momento tão difícil, nós precisamos mostrar que há uma bem-aventurada esperança a qual nós estamos aguardando. Compartilhemos muitas pessoas desesperadas, que elas possam, através da nossa vida, que estamos debaixo dessa graça que nos educa, que nos orienta em todo esse sentido, a viver uma vida sóbria, justa e piamente. Justa é justiça. Transmitamos a justiça de Deus em nossas vidas, o que é justo, o que é certo, o que é correto, e piamente. Então, dessa forma, com certeza, não ficaremos de forma omissa nesse momento, mas ficaremos como servos de Deus, transmitindo o grande amor de Deus, porque nós estamos aguardando uma bem-aventurada esperança. E se nós estamos aguardando uma bem-aventurança, essas coisas não podem nos deixar em pânico, nos deixar desesperados, nos deixar de uma forma que não vemos que o Senhor, Ele é o Deus, o dono da vida. Devemos fazer nossa parte, sim. Toda a parte de preventiva, toda a parte de higiene,
mas ao mesmo tempo confiar, crer e transmitir essa confiança para todos aqueles que estão necessitados. Que Deus os abençoe, que Deus nos fortaleça através dessa bem-aventurada esperança que a graça nos concede para sermos pessoas praticantes da vontade de Deus. Que Deus abençoe e até a próxima, permitindo Deus.